Então, vamos começar. Boa noite a todos. O meu nome é Ana Maria Stuck Vanucci. Eu sou membro efetivo e analista de data e docente do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? A Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo é filiada à IPA, International Psychoanalytical Association, desde 1951. Promove formação clínica e teórica de psicanalistas e estimula diálogos com outras áreas do conhecimento e da cultura. Eu vou passar a palavra, primeiramente, para a doutora Carmen Mion, que eu vou apresentar a nossa presidente. É membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSE, docente e supervisora do Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, formação médica pela Faculdade de Medicina da USP, residência e especialização em neurologia pela Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e pós-graduação em psiquiatria pelo Mental Health Clinical Research Center, no Departamento de Psiquiatria, na Universidade de Iowa, Hospital, nos Estados Unidos. Carmen, a palavra é sua. Obrigada. Eu quero falar que é um prazer enorme, uma satisfação pessoal dar as boas-vindas a todos para o lançamento do livro Estudo sobre o Suicídio do meu querido Roosevelt Cassola. Nós dois temos um vínculo que antecede o nosso primeiro encontro, via familiares de ambos os lados, sendo um deles meu pai. E que há alguns anos o Roosevelt me presenteou com um conto escrito pelo meu pai, que era um cirurgião gastroenterologista da FIMUSP, e um conto que o Roosevelt recebeu de um estudante de medicina que participava de um dos seus grupos de estudos na Unicamp. O que o Roosevelt não sabe é que esse conto teve um certo papel em minha vida, juntamente com outras experiências, claro, já que a complexidade dos movimentos da vida dentro de nós e fora de nós, mas relacionados conosco, entranham uma complexidade tão grande, tão cheia de mistérios, que torna vã qualquer tentativa de traçar uma linha em direção ao passado, com a finalidade de identificar uma origem do que nos moveu, né, a um gesto, o gesto aqui no sentido do Winnicott, né, de vida ou de morte, como bem explicita o Roosevelt no seu livro, né, em qualquer momento da existência. Aliás, como diz lindamente o Rubem Alves, no perfeito prefácio que ele fez, citando Kundera, o ser humano, guiado pelo sentido da beleza, transpõe o acontecimento fortuito. Retomando, eu dizia que o Roosevelt não sabe é que esse conto foi uma das inspirações na minha decisão de trilhar meu caminho de vir a ser analista. A origem desse conto que meu pai escreveu foi um impacto emocional sofrido por ele ao ser informado do suicídio de uma jovem paciente adolescente a quem ele tratara durante 6 meses de internação hospitalar. O suicídio ocorreu 2 dias após ele ter assinado a sua alta. Ele terminou o conto com uma contrição, que eu vou dar um quote agora. Perdão, Doralice. Esse é o título do conto. Na verdade, eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, esqueci seu espírito mais doente ainda. Como pude descuidar-me das feridas da alma? Esse é o eterno engano dos cirurgiões, que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Um gesto que a levou à morte, cuja origem, porém, é a própria vida.
Não é por acaso que eu estou citando meu pai e esse conto, porque esse é um trabalho importantíssimo que eu sei que o Roosevelt faz junto aos médicos e cirurgiões nas universidades, né? Mas eu penso com Freud que toda dor, paradoxalmente, ela vem do fato de que estamos vivos. Assim não me espanta que as pessoas acreditem que a morte fará cessar a dor, como diz o Roosevelt. Que adolescente não teve uma fantasia de suicídio? No entanto, continua, né? Pensar, fantasiar, idealizar a morte é muito diferente de ir ao ato. Estou citando Roosevelt. Não existe uma representação da morte em nossa mente. Não é a morte que o suicídio busca, mas substitutos fantasiados que o permitam escapar de um sofrimento insuportável. E em muitos dos seus textos, o Roosevelt nos apresenta um minucioso trabalho de identificação das principais fantasias que alimentam e sustentam o ato suicida. Eu me lembro da leitura de um desses trabalhos, Em Busca de um Objeto Idealizado, que eu li quando foi publicado, e onde Roosevelt faz uma sensível leitura do mito do Narciso e Liríope. Ele me ajudou muito na realização de um verso de Caymmi, constantemente citado por uma paciente com alto risco de suicídio que eu atendia. Acho que vocês conhecem quando ele canta: é doce morrer no mar. Desde a primeira vez, eu me perguntava, meu Deus, o que há de doce em morrer no mar? E claro, como eu não conseguia uma realização, né, apelava às teorias, sonho de uma fusão, sentimento oceânico, até esse dia em que eu me deparo com uma bela imagem onírica do Roosevelt, um parto ao contrário. Precisamos escutar essas melodias que os pacientes nos cantam para dar-lhes sentido, o que o paciente não é capaz de expressar. E o Roosevelt, com esse trabalho, ao longo do seu livro, ele vai nos contando histórias comoventes, às vezes dramáticas, da sua prática e da vida, que vão desde tentativas que consistem em mensagens desesperadas até os suicídios coletivos, os anômicos, passando pelo suicídio assistido, como o do Freud, lembrando-nos da complexidade das configurações possíveis nas situações relatadas. Sempre tecendo reflexões profundas, como sempre, sobre as suas observações, intercalando dados da ciência e da psiquiatria com as teorias psicanalíticas, as quais aparecem através do filtro da sua experiência e da sua transformação pessoal. Obrigada, Roosevelt, por mais um livro. Obrigada, Carmen, pelas suas palavras e por ter compartilhado essa lindeza desse conto do seu pai, não é, que o Roosevelt deu, é um encontro muito comovente, né, para todos. Eu também me sinto muito orgulhosa e honrada de estar aqui, participando e patrocinando, de certa forma, esse evento, e não é, do lançamento desse livro do Roosevelt Cazorla, Estudos sobre Suicídio, Psicanálise e Saúde Mental. Eu agora vou apresentar o Roosevelt e vou passar a palavra para ele, né? O Roosevelt Cazorla é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. É professor titular pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas. É colaborador do Dicionário Enciclopédico da International Psychoanalytic Association. É um dicionário novo que recente está sendo, né, feito, muito interessante. Publicou 6 livros e é autor de capítulos de livros e trabalhos em psicanálise clínica, psicanálise aplicada e psicologia médica. Além do livro Estudos sobre Suicídio, Psicanálise e Saúde Mental, da Blucher, de 2021,
é editor de Advances in Contemporary Psychoanalytic Field Theory, em colaboração com Montana Katz e Giuseppe Civitarese, pela editora Routledge. Publicou também O Psicanalista, O Teatro dos Sonhos e a Clínica do Enactment, pela Blucher e pela Routledge. Publicou ainda Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, uma introdução pela Blucher, e recebeu o prêmio Sigourney Award of Outstanding Achievement in Psychoanalysis em 2017. Enfim, um currículo e tanto. Roosevelt, eu passo a palavra para você poder falar sobre o livro e nos trazer sua experiência aqui nessa reunião. Primeiro, queria agradecer a minha casa, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, por ter aberto a possibilidade de estar com vocês. É um orgulho imensamente. É a minha primeira casa, a Unicamp é a minha segunda casa. Não é? São os lugares onde eu sempre fui acolhido e sempre me senti muito bem. Estamos construindo aqui em Campinas uma terceira casa também, não? Que é o filhote da primeira. E da segunda, por que não? Não? É um prazer estar com a Carmen. Né? A Carmen já me emocionou, né? Eu me lembrei do pai dela. O pai dela trabalhava num prédio na esquina da rua onde a minha mãe tinha uma lojinha. Né? E era o médico da família do bairro. Então, todos nós, de alguma forma, passávamos por lá. Com certeza, eu devia ter visto a Carmen em algum lugar na rua, talvez até paquerado a Carmen, mas aí eu não sabia que era ela, nem ela sabia que era eu, que nós éramos crianças e morávamos no mesmo bairro. Isso nos aproximou, não? É claro que não foi só isso, né? Acho que a gente se aproximou muito antes e depois é que eu fui descobrindo essa analogia. É um prazer estar com a Ana Vanucci, né? Pessoa tão querida, que é a diretora científica da sociedade, e que ela também estuda suicídio, estuda adolescência, crianças e suicídio. Na verdade, a Ana, ela foi convidada inicialmente para ser uma das comentadoras. Mas a Ana gentilmente me disse: por que nós não fazemos na Sociedade de São Paulo, então? Porque era a Blucher que ia fazer o evento, não era a Sociedade de São Paulo. Então, a Sociedade me convidou, né? Essa hospitalidade, né? Que faz com que a gente fique muito feliz, né? Ser convidado para ir à nossa casa. E, gentilmente, a Ana Maria falou: bom, eu vou coordenar e vamos abrir mais espaço para os outros convidados. Então, vocês vejam quantas situações emocionais aparecem. Eu gosto, quando eu leio um livro, quando eu leio um trabalho, eu gosto de ver a cara do autor. É engraçado, né? Porque quando a gente vai ler o trabalho, a gente se lembra da cara do autor. É muito engraçado isso, porque eu estou lendo e eu vejo, né? Existe um autor, por exemplo, que eu conheci em São Paulo, que eu vi a cara dele e nunca mais quis ler nada dele. Né? Então, ele foi tão antipático que depois vocês todos vão identificá-lo. Né? Depois tive que fazer um grande esforço para poder debruçar-me sobre a obra dele, que é uma obra valiosíssima. Né? Então, eu espero que as pessoas que não gostarem da minha cara se debrucem também sobre o texto. E eu não vou falar sobre o livro, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, que talvez haja algum interesse das pessoas em conhecerem quem é a pessoa que escreveu esse livro. E por que eu escrevi esse livro? A gente nunca sabe por que a gente escreveu, como bem falou a Carmen, né? A vida nos leva por milhões de caminhos e a gente só sabe alguma coisa depois que passa por eles, né? Après coup.
Mas eu me lembro que um dos primeiros contatos históricos que eu tive com o suicídio, porque aos pré-históricos, foi justamente quando eu estudava medicina e era no pronto-socorro, sexta ou sábado à noite. E aí vinham as mocinhas que haviam tentado suicídio, ou os mocinhos, geralmente adolescentes, que haviam tomado um excesso de medicamentos, ou geralmente geralmente com álcool, né? Chegavam obnubilados, inconscientes, muitas vezes com o namorado, com os amigos todos, com a família toda, né? E o que mais me chamava a atenção era a irritação da equipe médica. Os médicos se sentiam... É como se eles... a frase era mais ou menos a seguinte: ela só quer chamar a atenção. Por que não pendura uma melancia na cabeça? A ideia era que a maioria dessas meninas eram histéricas, tinham comportamentos histriônicos e estavam ali para chamar a atenção. Evidentemente, depois eu fui percebendo que a equipe médica estava invadida por identificações projetivas violentas com as quais ela não sabia lidar. Eles se sentiam impotentes por vários motivos. Primeiro, porque eles não tinham treinamento em atendimento emocional. Nós não tínhamos, os médicos não tinham naquela época. Agora nós temos. Então eles não sabiam o que fazer. Havia uma impotência muito grande. E, evidentemente, eles não compreendiam o que estava acontecendo. E o diagnóstico era um diagnóstico vulgar, não? Um diagnóstico do senso comum. Não era um diagnóstico médico, um diagnóstico psicológico. Havia uma rotulação depreciativa. Evidentemente, não vou generalizar. Havia colegas muito sensíveis e foi com esses que eu aprendi. Mas, na época, eu não entendia muito bem por que havia tanto horror a isso. E depois eu fui percebendo também que as equipes de saúde estavam realmente interessadas em atender pacientes muito graves. Pacientes politraumatizados, pacientes infartados, pacientes com acidentes vasculares cerebrais e pessoas que queriam viver. Então era um contrassenso você gastar tua energia num pronto-socorro e que você estava assoberbado por uma pessoa que queria morrer, mas não queria morrer, né? Como nós vamos depois discutir, o suicida quer viver e quer morrer ao mesmo tempo. Ele não sabe, é um conflito, é uma ambivalência imensa. Então, essa foi a minha primeira experiência, mas eu já tinha naquela época alguma coisa que me fazia ter muita vontade de conversar com os pacientes. Então, meio envergonhado, eu ia conversar com as meninas que ficavam ali nas macas, né? Era bom que não me vissem, né? Porque eu estaria perdendo tempo. E aos poucos eu fui me interessando pela vida, pelos conflitos e tudo mais. Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando eu já estava na Unicamp, e a Unicamp me disse: ou você faz uma tese de doutoramento, ou você está na rua. Então, eu não tinha saída, a não ter que fazer uma tese de doutoramento, porque a essas alturas eu já estava me dedicando a conhecer a psicoterapia, a psicanálise. Comecei meus grupos de Lacan, talvez vocês não saibam que eu comecei estudando Lacan, e nesse momento, então, eu tinha que fazer uma tese, e aí eu fiz uma tese estudando os jovens que tentam suicídio, e essa tese, eu vim da saúde pública, então eu vou contar para vocês rapidinho. Eu vim da clínica médica, eu adorava a clínica médica, até hoje eu adoro. Da clínica médica, eu fui para a saúde pública. Eu fui convidado pela Unicamp para ser professor assistente do Departamento de Medicina Preventiva e Social. Então, eu fui para a saúde pública, fui coordenador dos programas de comunidade da Unicamp, fui chefe do Centro de Saúde Escola de Paulínia,
E me envolvi em administração e política quando eu descobri que eu não dava para isso, né? E eu não sabia para que eu dava, fui fazer análise pessoal. E aí eu fui descobrindo que meu caminho era outro, né? E aí fui para a psicologia médica, psicossomática, né? Da medicina para a psicologia, para a psicoterapia, até que quando eu fui retomar a minha análise pessoal, meu analista me disse, eu não te aceito, você vai fazer formação analítica. Eu disse, mas eu não tenho condição de fazer formação analítica. Você vai fazer formação analítica que eu não te aceito. Então, é um pouquinho esse caminho que talvez interesse a alguns de vocês, talvez não. Mas o que importa é que, após essa tese, em que eu comparei 3 grupos, um grupo de jovens que haviam tentado suicídio, com 2 grupos controle. Um grupo de adolescentes supostamente normais e um grupo de adolescentes com transtornos psiquiátricos. Essa tese foi muito bem recebida, foi premiada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e aí me abriu um campo muito grande. Nessa época, existia um programa na TV Cultura, que talvez os mais velhos se lembrem, chamava Super Grilo. O entrevistador era o Júlio Lerner. Então ele me chamou e me entrevistou, e logo em seguida a editora brasiliense Caio Graco Prado, talvez vocês conheçam, a editora brasiliense era a editora que resistia à ditadura, né? Fazia publicações e fazia aquela coleção Primeiros Passos, aqueles livrinhos, coleção Primeiros Passos. Então o Caio Graco me disse, você vai escrever um livro, O que é Suicídio, para essa coleção. E eu, que nunca tinha pensado em escrever nada, muito menos um livro, me apresentei. Esse livro, O que é Suicídio, foi modificado, foi atualizado e é o livro da editora Blucher, que a Ana Maria falou. Suicídio, fatores inconscientes e aspectos socioculturais, uma introdução. Nesse meio tempo, eu fui conhecendo outras pessoas que estudavam suicídio e que estudavam a morte. A morte foi, evidentemente, um passo em seguida, porque se eu estudava suicídio, eu estudava a morte, e aí as pessoas começaram a entrar em contato comigo para falar da morte, do suicídio assistido, dos cuidados paliativos, e aí eu entrei em contato com 2 pessoas fabulosas que me influenciaram muito. A primeira é a Vilma Costa Torres, é uma psicóloga do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, que foi uma das pioneiras de estudos sobre a morte, com vários livros publicados. E eu fui ao Rio muitas vezes, ela veio para cá, nós participamos de bancas de tese. Houve uma linha de pesquisa em cima de morte e em cima de suicídio, da qual saíram 2 livros. Da morte, estudos brasileiros, e do suicídio, estudos brasileiros, que são coletâneas de trabalhos sobre a área. No do suicídio, estudos brasileiros, temos uma colega, Vali Giordano, que tem um capítulo, nossa colega da sociedade, que tem um capítulo sobre educação para a morte, que, por sinal, é um dos livros, o título do livro da outra pessoa muito querida que está aqui presente, que é a Maria Júlia Kovacs, que vai falar daqui a pouco. A Maria Júlia é do Instituto de Psicologia da USP, e ela também tinha, e ainda tem, um curso sobre a morte, um curso disputadíssimo. E nesses últimos 20 ou 30 anos, não sei quanto, a Maria Júlia vai se lembrar, nós mantivemos contato, nós nos amamos, né? Assim como eu amava a Vilma, que infelizmente faleceu. E a Maria Júlia, então, ela tem um laboratório de estudo sobre a morte, do qual eu sou membro, acho que mais honorário, porque eu pouco participo, né? Mas então são essas histórias que eu queria contar para vocês. O pessoal do Boldrini, Instituto do Centro de Estudo Boldrini aqui de Campinas, que trabalha com câncer infantil,
Eu participei muito também de reuniões, de grupos Balint, de trabalhar com médicos. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente, aos poucos, vai percebendo a importância do assunto e a dificuldade de se falar sobre o assunto. Aí tem meus discípulos, não? Então, evidentemente, eu estudando suicídio na Unicamp, foram se juntando alguns estudantes em torno de mim, e o mais brilhante é o Neuri Botega, que atualmente é professor titular de psiquiatria. E o Neuri, então, ele me ultrapassou o mestre, que eu acho que é exatamente o que todo mestre deseja, né? Ser ultrapassado pelo seu discípulo. Então, o Neuri é assessor da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, tem pesquisas importantíssimas internacionais, auxílios a emergências, tem vários livros publicados, né, sobre suicídio, e ele tem sempre aquele carinho de sempre ele me agradece nos livros. A última que ele me aprontou foi me chamar para um congresso da Associação Brasileira de Estudos sobre Suicídio, e lá ele me dá uma surpresa, me presta uma homenagem, me nomeia membro honorário, né? E eu fiquei tão emocionado, né? Que, enfim, são histórias que talvez não tenham muito interesse para vocês, mas para mim, que é um momento muito rico, muito querido, muito importante de estar aqui, com tantos amigos e colegas. E a última pessoa com quem eu estou dividindo as minhas experiências com o suicídio, a Leda Spessotto, que eu descobri há poucos anos, né? É minha colega da Sociedade de São Paulo, também é uma pessoa muito querida, e eu descobri que ela e eu temos os mesmos interesses. A Leda, inclusive, tem um grupo, um crédito, como se diz no Instituto, né? Um grupo para candidatos em que o tema é suicídio. Então, isso é história. A pré-história. Eu acho que eu não vou contar para vocês, porque isso é um assunto de analista, não? Mas eu me lembro, quando eu era bem criancinha, que eu olhei da frente da minha casa. Em frente à minha casa existia uma casa, que a Carmen talvez lembre, que depois virou Externato Santana. Era uma casa, e eu lembro que criança, devia ter uns 9 anos de idade, eu vi uma pessoa pendurada numa corda, enforcada. Eu só lembrei disso muito tempo depois. Bom, eu não vou tomar mais tempo. O livro, ele tem, são estudos, então eu juntei trabalhos que já tinham sido publicados nesses anos e reformulei, né? E escrevi vários capítulos novos. Eu gosto muito desse livro porque aqui tem todas as minhas paixões: a clínica médica, a saúde pública, a epidemiologia, a psicologia médica, a psiquiatria e a psicanálise. Então, evidentemente, o enfoque é o psicanalítico, mas vocês vão ver que sempre está por trás tudo isso que eu passei. Passei rápido por essas áreas, né? Mas, evidentemente, me deixaram marcas. O prefácio é do Rubem Alves. O Rubem Alves foi nosso colega na Sociedade de São Paulo. Ele foi meu colega, e a gente ia para São Paulo juntos, de carro, e eu me deliciava ouvindo as histórias do Rubem Alves. Vocês que leem, imaginem eu ouvindo as histórias dele ao vivo, né? Então, é uma pessoa muito querida também, e ele me fez esse prefácio para o outro livro, dos Suicídios Todos Brasileiros. E a filha dele, a Fundação Rubem Alves, autorizou a republicação. Bom, todos vocês sabem que é o Rubem Alves, né? Teólogo, educador, teologia da libertação, uma pessoa fantástica. Eu acho que a melhor coisa desse livro é o prefácio. Eu recomendo que vocês comprem um livro para lerem o prefácio, né? Depois o resto, talvez também tenha algum interesse.
Os capítulos são, primeiro, suicídio, introdução a seu estudo. Segundo, suicídios conscientes e inconscientes, aí entramos na psicanálise. Terceiro, fantasias inconscientes de suicídio, um pouquinho que a Carmen já antecipou. Quarto, a leste do Éden, loucura, feitiço e suicídio. É aí que eu descrevo o mito das origens, o fetiche e as fantasias que vão levar ao próximo capítulo, que se chama Em Busca do Objeto Idealizado, que seria a volta ao útero, ao mundo idealizado para isso. Depois eu vou para a simbiose, adolescência e autodestruição, que é o capítulo mais forte, porque foi a partir da minha tese que eu fui descobrindo a história da simbiose. Depois, quem sabe, no debate eu posso explicar melhor como é que foi descoberto isso. Depois eu falo das configurações borderline narcísicas. Depois eu falo da morte, o tempo e as reações de aniversário, que é um outro evento interessante, quando a pessoa fica doente ou tenta suicídio, ou tem um surto no aniversário da morte de alguém, ou quando atinge a idade em que uma outra pessoa morreu. Depois eu vou um pouco para o social, narcisismo e sociedade narcísica, um estudo de caso, em que eu descrevo um médico. Nós temos um serviço na Unicamp de atendimento aos profissionais de saúde, que eu sou coordenador ainda, mesmo aposentado, e nós temos uma experiência muito grande no atendimento de estudantes de medicina e da área de saúde. Então, este caso é um mix de um monte de situações e foi criado um caso ficcional em cima da experiência do estudante de medicina, que é muito parecido a todas as personalidades que têm defesas narcísicas muito intensas, que são brilhantes intelectualmente e têm uma deficiência afetiva, uma deficiência de simbolizar os seus afetos. Depois eu vou para o capítulo Teorias e Motivações dos Autossuicidas, em que faço um apanhado das teorias principais. E, finalmente, trabalhando com o paciente potencialmente suicida, em que eu me dirijo mais ao psicoterapeuta e ao psicanalista, porque o atendimento psiquiátrico detalhado, de crise, nós temos no livro do Neuri, o último livro do Neuri chama Crise Suicida, que também é um livro que eu recomendo muito, porque vamos pegar o paciente em crise, e o Neuri, ele é um psiquiatra, mas ele tem uma orientação psicodinâmica fantástica. Então, eu vou parar por aqui, me desculpe se eu me estendi, e com isso eu apresento a mim e um pouquinho ao livro. Obrigada, Roosevelt, por esse depoimento assim consistente e emocionado, né, onde a gente fica conhecendo um pouco mais de você, da sua história, né? De fato, eu acho importante ressaltar como você está sempre voltado para a clínica, para a complexidade da clínica, e sempre preocupado com o sigilo, isso que você falou agora da ficção, né, como forma de cuidar da confidencialidade, é uma coisa muito forte no seu trabalho. Eu vou, então, agora apresentar a professora Maria Júlia Kovacs, que é professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É professora sênior do Instituto de Psicologia e membro fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Maria Júlia, a palavra é sua. Bom, boa noite para todos, boa noite, é uma noite emocionante e emocionada, né? Fiquei muito tocada com as palavras do Roosevelt, as palavras da Carmen, né? E o Roosevelt é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu lembro que quando eu realmente me encantei pela obra do Roosevelt naquele livro, né, Os Primeiros Passos, o que é suicídio. Eu falei, esta pessoa é especial e eu gostaria muito que ela participasse da minha banca de mestrado,
eu não o conhecia pessoalmente, eu não sou psicanalista, né? Mas eu fui entregar a tese, a minha dissertação, na Sociedade de Psicanálise na Rua Sergipe. E aí, quando eu entreguei o trabalho, eu falei, ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? E o que aconteceu foi o mais maravilhoso que poderia acontecer na minha vida. Infelizmente, na situação do meu mestrado, o meu orientador faleceu, né? Ele chegou a ler o trabalho, mas ele não pôde estar presente na arguição. E eu realmente estava completamente assustada e tal. E eu tinha uma pessoa assumiu a presidência da banca, a doutora Ida Custódio, tinha um professor, o José Geraldo Paiva, que depois se tornou muito meu amigo também, e o Roosevelt Cassola, que eu não conhecia, né? E eu fiquei com muito medo, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E o que aconteceu foi o melhor que se possa imaginar. Ele leu o trabalho com muito cuidado, muita atenção, e me falou uma das coisas que me marcou muito. Para você poder responder a tua pergunta, ou seja, será que a questão da morte influencia a escolha profissional? Você não vai usar uma escala ou estatísticas. A melhor coisa que você tem a fazer é você entrar em contato, entrevistar e fazer um estudo qualitativo. Ele poderia ter feito 500.000 críticas, ele não fez nenhuma delas, mas ele trouxe uma das questões principais, né, que depois nortearam o meu estudo, né? E o Roosevelt participou absolutamente de todas as meus degraus acadêmicos, do mestrado, do doutorado, da livre docência, cada um deles com uma presença muito forte e muito importante na minha vida. Ele também prefaciou todas as minhas obras, né? E também aconteceu que, na última delas, Educação para a Morte, Quebrando Paradigmas, ele já tinha feito o prefácio do Educação para a Morte, Temas e Reflexões, e Formação de Profissionais de Saúde e Educação, né? Então, ele está muito presente na minha vida, muito presente, né? E eu fiquei muitas das coisas que eu escrevo sobre suicídio e tal, que não era a minha área preferencial, mas acabou sendo muito importante em função de uma série de questões sobre suicídio na USP e em várias outras circunstâncias. Em muitas delas eu me baseio, né, nos textos do Roosevelt. Desde o primeiro, né, que me trouxe a ideia de que o suicídio não é só aquele que resulta em morte, mas são vários processos autodestrutivos a caminho, a questão da ambivalência entre vida e morte, né, a ideia de que uma pessoa pode realmente, ao realizar o ato suicida, na verdade, buscar uma outra vida, um outro caminho, mas o resultado final é a morte, né? A questão dos aspectos inconscientes que podem estar nesse movimento e tal, são questões muito importantes que sempre me acompanharam. Mas também me acompanhou muito, vamos dizer, eu li o livro rapidamente, assim, porque ele me pegou muito, principalmente nos primeiros capítulos, né? Quando entrou mais profundamente na psicanálise, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma mão que me ajude a entender melhor. Mas os capítulos que me tomaram muito profundamente foram principalmente os últimos, né, em que se fala sobre a questão de como a questão do suicídio afeta os profissionais que estão atendendo ou acompanhando pessoas com ideação, tentativa de suicídio e com os familiares enlutados por suicídio, né? Então, essa é uma questão que eu quero debater muito com Roosevelt, né? Um desafio que eu tenho visto muito agora é o seguinte: como é que fica, né, um profissional cujo paciente realiza o ato suicida, né? E o Roosevelt fala, né, de todo esse processo que muitas vezes é percebido e como isso assusta o profissional e ele se afasta,
né? Ou ele entra em defesas e tal, e como isso é extremamente difícil. E como o número de suicídios tem aumentado de forma exponencial, muitos profissionais perderão pacientes por suicídio. E isso causa uma crise, ou leva a uma crise fundamental, profissional, existencial, né? E, quiçá, é um dos caminhos, eventualmente, do suicídio de profissionais, de analistas, de profissionais de saúde, enfim, é uma questão muito importante, né? Eu acho, de discussão, né? E essa obra, ela suscitou muito essa questão para mim, né? Eu participei, em alguns momentos, do trabalho que foi feito do Grupo Barent, quando eu ia para Campinas e participei com Roosevelt. Eu acho que essa experiência também é uma questão muito importante para ser trabalhada, e talvez ela possa efetivamente ser realizada com profissionais de várias áreas que trabalham com a questão do suicídio, né? Nós temos agora, na pandemia, uma questão, né, se aumenta ou não aumenta, mas eu acho que, e com isso eu encerro a minha fala, assim, falando da importância, vamos dizer, muito grande que é dada sempre para a prevenção do suicídio, evitamento, uma concepção errônea de que se pode evitar suicídios, mas a questão principal, e eu uso o termo no plural, porque eu acho que não tem um suicídio emblemático, existem suicídios com as suas histórias, né? E aí, mais importante, e onde a gente deve centrar muito foco agora, é na questão do sofrimento existencial. O que está acontecendo com as pessoas, o que é o tédio, o que é o vazio, né? O que é essa situação, e a pandemia, na minha opinião, exacerbou isso também, ela é um fator predisponente, não é causa, a gente sabe disso, mas é uma questão muito, muito, muito importante para ser estudada, e a gente tem que jogar mais foco na compreensão desse sofrimento, nas várias linhas teóricas. Claro, a contribuição do Roosevelt é muito grande na questão da psicanálise também, mas não só, né? Mesmo quem não é psicanalista aproveitará muito dessa obra. Eu recomendo fortemente, e não é só o prefácio, não. Eu recomendo toda a obra, do começo até o fim, né? A gente fica realmente fortemente impactada pelo tema, né? Então, parabéns, Roosevelt, é um grande prazer, eu te agradeço muito ter me chamado para estar aqui com você nesse momento tão importante, que é o lançamento de um livro, né? O lançamento de uma obra de vida, que é muito importante. Obrigada, obrigada à Sociedade Brasileira de Psicanálise por ter me chamado também, e ao Neuri, que eu também conheci, né, pelas obras, mas também pessoalmente, já convidei para alguns eventos lá no Instituto. Roosevelt, você não é só membro honorário, você é membro de coração, do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Todo mundo te admira e adora muito no laboratório, tá bom? Então, muito obrigada, e fiquei muito emocionada com a história que a Carmen contou, e eu conhecia o texto, mas não sabia que ele tinha uma ligação tão forte com você. Então, isso também me mobilizou muito. Então, muito obrigada. Obrigada, Maria Júlia, por seu depoimento emocionado e consistente. Eu vou agora passar a palavra para Leda Beocchi Espessotto, que é psiquiatra e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e é coordenadora de seminários sobre suicídio no Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Leda, amiga, colega, a palavra é sua. Obrigada, Ana. Boa noite. Eu, antes de mais nada, agradeço o convite para poder aqui, enfim, dizer algumas palavras nesse momento do lançamento desse livro do Roosevelt. Acho que uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração,
E o que eu queria dizer, Roosevelt, é que você, através daquele livro publicado no início dos anos 90, lá, do estudo brasileiro, lá, do suicídio, onde você era organizador, não é? E coordenou, juntou artigos de vários colegas, uma coisa assim muito interessante, abriu assim um horizonte, um olhar novo para mim, né? Enfim, a minha identificação está aí, eu sou psiquiatra, fiz minha formação na Santa Casa de São Paulo, e a primeira paciente que eu acompanhei na residência, né, era uma paciente de origem japonesa, com lúpus, e tinha tentado suicídio com ingestão de soda cáustica, né? Então foi assim um baque para mim, assim, essa abertura, né, de atendimento no ambulatório, já de cara com essa questão. E ela, claro, não faleceu, estava ali comigo, mas ela tinha as sessões, né, para poder fazer a tentativa de abertura daquele canal, porque tudo é queimado, se cola, não é? E aquela tentativa de descolar aquela passagem. E cada vez que ela ia para esses procedimentos lá na gastro, acho que não tinha a ideia do seu pai lá, viu, Carmen? De que precisaria ouvir a alma, né, da pessoa. Então, o que acontecia? Eu pegava essa moça toda vez com a ideia de tentar novamente se matar, né? Porque aquilo era um sofrimento atroz, e a família, de um modo geral, reagia ou com muita frieza ou acusando, além dela receber essas acusações da equipe, né, a família também a acusava de ter feito o que fez e agora ainda tinha que passar por isso. Era uma coisa assim tão pesada, e eu resolvi chegar perto dessa moça e tentar entender, ir lá para gastro e ver como era, e o que estava acontecendo, e como eu podia ajudar. Enfim, um terror, né? Um terror, porque, na verdade, acho que eu virei uma esponja de absorção, de angústia, de sofrimento, não só da paciente, mas de todo mundo, da equipe, da família. Então, mais do que nunca, eu sentia a necessidade de compreender o suicídio, mas não apenas com um estudo de estatística ou coisas do gênero. Eu queria que autores que pudessem falar de dentro de uma humanidade, de uma visão mais ampla, né? E assim a coisa foi andando até que, isso era início dos anos 80, depois eu me tornei professora de psicopatologia, e nesse momento em que eu dava aula de psicopatologia, eu ganhei de uma colega, que é psicóloga, não psiquiatra, que é a Maria Luísa Dias, o Roosevelt conhece, ela tem um trabalho importante nessa área de suicídio, né? Esse livro que você havia organizado, e que ela tem um capítulo ali falando dos testemunhos do adeus das pessoas, né? Então, foi uma oportunidade de ver um trabalho assim, que cada autor colocava uma coisa muito mais próxima, mais humanizada, e uma linguagem acessível, né? Que dava para a gente trabalhar com colegas. Eu sempre dando aula, então tinha a preocupação de ser uma coisa didática. Via uma dificuldade, às vezes, na formação médica, onde eu dei aula de psicologia médica também, né, para os anos básicos, uma dificuldade, né, de ser valorizado esse aspecto psicológico, porque a corrida era para dominar técnicas e aspectos biológicos e novidades tecnológicas e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, o que fazer com esses pacientes, né? Bom, enfim, então foi uma primeira aproximação. Como o autor me interessou, eu fui, né, também me aproximando de mais coisas e lendo mais coisas. Quando eu comecei minha formação na Sociedade de Psicanálise, nessa trajetória do famoso
vir a ser psicanalista, que a gente tenta a vida inteira, né? Ficar nessa posição, às vezes consegue, às vezes não. Eu também fui tendo a ideia, né, que na clínica, por mais que eu ouvisse colegas dizendo, não, mas eu não quero atender caso de suicídio, eu não vou lidar com isso, né? Depois a gente participava de atividades e que tinha lá a pessoa lidando com isso, porque o paciente que ele acompanhava por uma outra questão, num dado momento, entrou com essa questão. Ou alguém cujo familiar havia tentado suicídio, ou havia realmente tido êxito, e essa pessoa havia perdido alguém querido, então o paciente havia perdido alguém muito querido, não é? Então, assim, aquilo que eu ouvi de outros colegas, de alguns colegas, né, que não trabalharia com isso, gente, eu fui cada vez mais tendo a confirmação que é impossível, né? Eu brinco, como é que você vai pôr na sua porta um detector de suicídios do indivíduo, da sua família, do seu grupo estendido, e fala, por aqui não passa, como se estivesse no aeroporto? Não tem como. Você, em algum momento, vai se deparar, né? Fora a questão, se a gente ampliar a visão sobre o assunto, né? De quantas maneiras as pessoas não se destroem, né? Não se matam, enfim, não de uma forma direta, comprei uma arma e dei um tiro na cabeça, mas com tantos outros comportamentos que a gente tem visto que a nossa sociedade, de uma forma mais ampla, não é o melhor exemplo de contenção para as demandas do ser humano, né? Os grandes centros urbanos, uma série de outras questões. Né? Então, foram temas que cada vez mais foram me comovendo, né? Até que, mais recentemente, na verdade, minha filha, que é pediatra, e ela tinha saído de uma atividade lá da USP e estava muito tocada com a questão de suicídio, o volume que isso vinha ganhando lá, e me procurou bem para conversar, um desabafo e uma busca de orientação, né? Trouxe à tona uma série de coisas que me pôs a refletir sobre a minha clínica pessoal, como a minha clínica pessoal, naquele momento, também tinha um volume de questões direta e indiretamente ligadas ao suicídio, como nunca tinha tido antes, né? E a partir daí, então, escrevi alguma coisa e comecei a pensar também na ideia de inserir, né, um grupo para que se pudesse conversar mais diretamente sobre essa questão dentro da nossa sociedade, dentro do Instituto de Psicanálise, né? E tem sido bastante interessante as trocas com os colegas, né? Eu acho que é um aprendizado para mim mesma, para todos, tem sido, eu considero uma coisa bastante rica e necessária, né? E nesse sentido, Lúcio, você sempre foi se mostrando um autor que foi parceiro, né? Além da pessoa que toda vez que eu procurei e quis algum contato, uma troca, eu sempre encontrei uma pessoa receptiva e generosa, né? Eu acho que o que você vem produzindo, tudo que eu consegui acompanhar, é de uma riqueza enorme, né? Eu acho que eu também fui envelhecendo, também fui mudando ao longo dos anos, mas eu fui sentindo um crescimento e um desenvolvimento seu que muito me agrada, assim, é como se fosse assim, um Roosevelt cada vez mais maduro, tentando passar essa experiência, né? Daí que eu digo da generosidade, né? Onde você insere material clínico com todo cuidado, de criar ficção, enfim, não expondo diretamente a vida íntima de nenhum personagem identificável, né? Mas permitindo que qualquer pessoa, mesmo leiga, consiga ler numa linguagem extremamente acessível, né? Sobre situações tão delicadas que às vezes atravessam a vida de qualquer um, né? De uma família, não só de um profissional da área de saúde mental. Então, isso eu acho uma grande riqueza
né, que você oferece. Eu acho que a gente pode ler e enxergar conceitos e ideias até extremamente sofisticados, né, na sua obra, do ponto de vista psicanalítico, como também tem uma contextualização de informação, de dados, né, referentes ao suicídio de várias ordens, não só psicanalíticos, né? Mas tem assim essa coisa generosa, né? Que é uma leitura que eu sinto que abre, amplia reflexão sobre o tema, né? Informa e convida a que cada um olhe, pelo menos no meu entender, né, para as questões de vida, né? Vida e morte, irmãs, né? De todos nós. Então, a gente tem se valido nos nossos encontros dos seminários no Instituto de muitos textos seus, né? Outros também, mas tem sido sempre muito rico. Esse livro, a gente já até usou parte dele em alguns encontros, e eu acho ele altamente recomendável para quem quer parar para pensar sobre o assunto, né? Parar para pensar, parar para refletir. Eu tenho a impressão que você tem uma escrita que propicia isso, né? E num momento assim de maturidade pessoal, profissional. Então, eu queria te parabenizar, sabe, por esse ápice assim, que é um brinde ao leitor, dentro de um tema tão árido, de um tema tão mobilizador e tão necessário. Então, muito obrigada, uma honra compartilhar esse momento, tá? E meus parabéns, Lúcia. Obrigada, Leda. Bonito a gente ver a trajetória de cada um, né? E como elas vão se cruzando. Isso que essa reunião está propiciando. Bom, agora eu vou passar a palavra para o doutor Neuri Botega, psiquiatra, professor titular pela Unicamp, sócio fundador da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, ABEPS. Neuri, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado, Ana Maria, você representando a Sociedade de Psicanálise de São Paulo, abrindo a casa para todos nós. Então, Ana, eu lhe agradeci e também a toda a Sociedade de Psicanálise de São Paulo por estarem abrindo a casa para todos nós. Eu também agradeci ao convite que o Roosevelt me fez. O Roosevelt foi importante em vários momentos da minha vida. Eu era um aluno do 4º ano, e o 4º ano de medicina é uma coxa de retalhos. A gente passa correndo em vários estágios. Um dos estágios era a psiquiatria, o Roosevelt estava lá. Eu atendi um paciente, fui discutir com o Roosevelt, ele olhou para mim e ele falou: você não queria ver esse paciente semanalmente ao longo de uns 2 meses? Bom, eu arrumei um jeito de continuar fugindo para o ambulatório de psiquiatria e o Roosevelt arrumou um jeito de supervisionar um 4º-anista de medicina, iniciando uma psicoterapia selvagem e muito boa, porque me deu a sensação de que, como psiquiatra, no futuro, eu poderia ajudar as pessoas, né? Eu estava encantado pela cirurgia, pela clínica médica, eu tinha medo de ser psiquiatra. Então, eu digo que, em parte, o Roosevelt é o culpado de eu ter sido psiquiatra, não é? Ele viu em mim o psiquiatra e, com o olhar do Roosevelt, eu me encontrei, eu também me vi. Então, tem um pouco essa relação de pai e filho. Muito obrigado, Roosevelt. Eu só vou contar um momento, viu? Tem muitos outros, mas eu vou parar por aí. Bem, imaginem um acidente rodoviário em que morressem 37 pessoas. Isso provavelmente seria
a manchete de todos os portais de notícia e de todos os telejornais. Muito bem. Pegamos o total oficial de suicídios ocorridos no Brasil no ano de 2019. Este é o ano para o qual temos os últimos dados. E pegamos o total de suicídio e dividimos por 365, nós vamos chegar a 37. O próprio Ministério da Saúde diz que esse número é, no mínimo, 20% maior, por uma série de problemas que existem no registro de um óbito como suicídio. Então, se adotarmos a diretriz do próprio Ministério, a estimativa, nós podemos dizer que diariamente 42 pessoas tiram a própria vida no nosso país. Ao contrário de uma tendência mundial, o Brasil é um país onde os números do suicídio continuam a crescer. Outra exceção são os Estados Unidos. Mas o restante dos países conseguiram diminuir taxas de suicídio nos últimos 10, 20 anos. É importante eu dizer isso, porque vai começar Setembro Amarelo e um monte de bobagem vai ser dita. Como, por exemplo, o número de suicídios não para de crescer no mundo. Mentira, não para de crescer no Brasil. Mas entre jovens e adultos jovens. Então, que sociedade é essa que anualmente dá uma cota de mortes para o suicídio? Nós temos que problematizar. Por que no Brasil? Então, o suicídio é um desses temas complexos que permite um livro maravilhoso, intimista, que aborda tão bem as fantasias inconscientes em relação à morte, como também o sufoco que um terapeuta passa acompanhando um paciente. Então, o suicídio é um tema que permite um livro maravilhoso. Eu concordo com alguém que falou o livro da maturidade, né? O livro da maturidade. A gente vê toda a carreira do Roosevelt generosamente colocada nesse livro. Mas também, de tempo em tempo, a temática do suicídio ressuscita o Durkheim e nós procuramos, na sociedade, alguma explicação para nos acalmar. Porque o que faz um livro como o do Roosevelt? Ele nos acalma, ele nos dá um referencial, ele coloca pensamento no caos. Porque, para atender bem uma pessoa com risco de suicídio, o primeiro requisito que se exige da gente é manter a calma, é manter a escuta. Nós não podemos dizer, mas você é muito jovem, mas é um pecado. Não adianta falar todas essas coisas que alguns dizem mais para acalmarem a si próprios do que a ajudar o paciente. Então, o livro do Roosevelt nos dá ideia, nos ajuda a pensar, para nós não entrarmos em desespero, frente ao nada, frente ao vazio. E agora eu volto para a atualidade. Os primeiros números sobre o suicídio mostram que, durante a pandemia, o número de suicídios decaiu. Contrariamente ao que os cavaleiros do Apocalipse anunciavam como mais uma das tragédias da pandemia de coronavírus. Pode ser que os suicídios aumentem a partir de agora, com a depressão, com o desemprego, com as necessidades de adaptação, com lutos complicados. Mas durante a pandemia, como também ocorre em épocas de guerra e de grandes tragédias naturais, o número de morte voluntária diminui. Todo mundo está preocupado em sobreviver durante a pandemia. São poucos os suicídios comparados ao ano anterior. Então, as primeiras estatísticas que apareceram, confiáveis, mostram um decréscimo no número de suicídios no ano de 2020. Não sabemos direito como será daqui para frente. Para terminar, eu estou procurando ser muito conciso. A temática do suicídio ela é muito importante porque, atualmente, o suicídio também virou linguagem.
virou eu também, eu também, eu também. E o que mais a gente vê hoje no consultório é a patologia do tédio, do vazio, do desespero e da falta do significado. Né? Eu sou um psiquiatra, embora já esquentei muito divã, e sou muito grato à psicanálise, eu sou um psiquiatra clínico, com essa visão mais psicodinâmica, e estou assustado como as pessoas chegam ao meu consultório procurando uma solução, procurando um remédio, procurando um diagnóstico, procurando uma diretriz, elas querem uma cartinha. Né? Então, na realidade, a temática do suicídio virou linguagem, porque eu não me imaginaria, com 14 anos, olhar para o meu pai e dizer, eu vou me matar. Hoje, jovens de 12, 13, 14 anos olham para o pai e para a mãe e dizem, eu vou me matar. E no dia seguinte, eles estão desesperados, querendo marcar uma consulta com a gente e perguntando para a gente, o que é que eu faço? Bom, vocês podem imaginar como é importante nos dias atuais a gente também ter uma boa noção de psicodinâmica de família, poder acolher família, porque a dor psíquica não se transforma em sofrimento. Há um imediatismo muito grande, da dor psíquica para o ato, para a ameaça. E numa sociedade rápida como a nossa, e numa geração crescida com a rapidez da internet, eu tenho a impressão de que a automutilação e a ameaça de suicídio virou linguagem. Então, cada vez mais nós vamos ter que ler livros como os do Roosevelt para nos acalmarmos, para podermos ter algumas ideias enquanto a gente ouve o desespero do outro, ideias que a gente adota provisoriamente, porque se nós também nos aproximarmos com muita teoria, a pessoa percebe que a gente é fake, que a gente está tentando rapidamente moldá-la porque eu fiquei com medo do desespero dela. Né? Então, livros como do Roosevelt são fundamentais porque nos ajudam a ter uma visão mais profunda e transcendente. Um dos pontos altos do livro, acho que são as fantasias que passam pela mente de tantos pacientes que passaram pelo Roosevelt. Outro ponto alto do livro, eu acho que é realmente a generosidade com que o Roosevelt mostra os dilemas, as dificuldades e o grande desafio que é acompanhar uma pessoa pelo inferno em que ela se mergulhou com os pensamentos suicidas. Então, obrigado pela atenção de todos vocês. Novamente, parabéns, Roosevelt. Eu tenho um enorme respeito e carinho por você. Estou muito contente de estar aqui hoje. Obrigada, Neuri. Bonitos depoimentos, todos bem pessoais. Queria abrir para perguntas, observações. Eu queria que vocês se inscrevam pelo chat e eu vou chamar a pessoa para falar. Então, vamos ver quem quer trazer alguma contribuição, alguma observação. Tem muitas observações, parabenizando e tudo, mas agora vamos abrir para quem quer falar. A Blucher está avisando que o livro está com desconto no site da editora. O Leonardo de Marília gostaria de ouvir um pouco mais sobre as fantasias inconscientes ligadas ao suicídio. Helena Daltro pontual. É possível evitar o suicídio? Bom, vamos ver quem quer responder essas duas perguntas. Todos os participantes da mesa estão convidados. Bom, eu vou pegar. Primeiro, aproveitar para agradecer muito a Maria Júlia, a Léria e o Neuri por estarem aqui, pelas palavras generosas, pelas palavras carinhosas, não? E talvez a gente pudesse começar já pela segunda pergunta. Uma coisa que evita o suicídio é o carinho dos outros, é o amor dos outros. A gente se sentir vivo. Para a gente se sentir vivo, a gente tem que sentir que a gente tem alguma importância para o outro, alguma importância emocional. Evidentemente, eu estou com um raciocínio muito reducionista, né? Porque não vai ser simplesmente a gente receber carinho que nós vamos evitar o suicídio,
Porque, infelizmente, muitas vezes o suicida, ele é suicida justamente porque ele não tem condições, né, de usufruir do carinho, de usufruir da realidade, de usufruir da vida. Ele é uma pessoa que foi traumatizada a tal ponto, né, que ele não consegue se sentir vivo. E muitas vezes o ato suicida é uma maneira da pessoa fugir da sensação de não estar vivo. Então é uma coisa paradoxal. Você se mata porque você não está suportando se sentir morto. E aí nós podemos fazer uma conexão com a primeira pergunta, que são as fantasias. Como lembrou a Carmen, nós não temos uma representação da morte. Então, quando nós pensamos na morte, independente de religiões, crenças e mitos, existe sempre uma fantasia de que nós vamos voltar para o útero materno, para as águas quentes do mar, para a lagoa onde o Narciso se afogou, para o paraíso, para o céu, para o seio materno, para a Mãe Terra. Então, esta é a fantasia do suicida, de que ele vai se livrar do sofrimento e ele vai para um mundo sem necessidades. Até o paraíso islâmico, né, que as pessoas brincam, que o herói islâmico, ele se mata, e ele, ao se matar, ele aproveita para levar junto uma série de infiéis. Infiéis são aquelas pessoas que não são fiéis à religião dele. Os cristãos também faziam isso durante as cruzadas. Todas as religiões têm esse hábito de acharem que eles estão certos e que as pessoas de outras religiões são demônios que têm que ser eliminados. Esse é um outro aspecto, que é um pouco o aspecto suicida da própria sociedade, em que uma parte da sociedade mata a outra parte da sociedade. Esse é um outro aspecto que, de alguma forma, está colocado no livro. Então, mesmo no paraíso islâmico, em que há uma brincadeira de que o sujeito vai ter 80 ou 70 virgens, é mentira. Se você se debruça para o Alcorão, você vai ver que o indivíduo está sempre satisfeito. Então, ele não vai precisar das 70 virgens. Elas estão ali mais para fazer companhia do que propriamente para uma relação sexual. É uma paz. É uma paz. Mas é a paz dos cemitérios, é a paz da pulsão de morte, é aquela coisa do zero, é aquela coisa do nirvana, aquela coisa de não existência. Então, é uma coisa interessante, porque o indivíduo está aterrorizado, porque ele acha que não está vivo, porque ele está com terrores de aniquilamento, e ele elimina o terror do aniquilamento, eliminando o quê? O corpo, que está sofrendo, ou a mente, que está sofrendo, ou os órgãos de percepção, que estão fazendo ele perceber. Eu introduzi nesse livro uma ideia que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com o Bion, né, que é o nosso... que o suicida, no fundo, ele ataca, ele elimina os órgãos de percepção do sofrimento dele. Então, se ele não perceber, é suficiente. Só que quando ele elimina a percepção, ele morre, porque a percepção está na mente e no corpo. Outra fantasia suicida é a vingança. O suicida, por motivos reais ou imaginários, ele foi traumatizado, ele foi injustiçado, ele não foi compreendido, ele não recebeu acolhimento no mundo, ou porque esse acolhimento realmente não existiu, ou porque ele não tinha condições de usufruir desse acolhimento. Então, muitas vezes o suicida também ataca o ambiente, ataca o objeto e ele tenta se vingar. Por isso que muitas vezes no livro vocês vão encontrar uma série de dados antropológicos que mostram como nas várias culturas o suicida muitas vezes é punido, o seu corpo é punido, não há rituais religiosos, e as pessoas ficam muito ameaçadas pelo fantasma do suicida. E o suicídio, evidentemente, provoca culpa em todos nós. Quando nós perdemos alguém por morte, nós já sentimos culpa, porque temos toda aquela ambivalência em relação ao morto,
toda a ambivalência do suicida, todos nós temos medo dos mortos, por mais amados que eles sejam. Quando o morto é o suicida, o medo aumenta, porque o ato suicida é mais agressivo, é mais violento, e estimula muito mais as nossas culpas inconscientes, os nossos terrores inconscientes, e nos fazem lembrar que nós também podemos tirar a própria vida. Todos nós, potencialmente, podemos nos matar. Eu escrevo em algum lugar do livro que é uma coisa fantástica, né? A gente ter controle sobre a própria morte. Mas, ao mesmo tempo, é altamente terrorífico, porque nós podemos, de repente, em algum momento... O Rubem Alves escreve no prefácio, né? O Rubem Alves escreve no prefácio que se Deus nos tivesse dado um botão que a gente apertasse para a gente morrer, quando a gente estivesse com algum problema frustrado, não haveria ninguém mais vivo. Tá? Então, todos nós já pensamos em morte, já pensamos em matar-nos. Tá? De preferência, eu aconselho que, em vez da gente se matar, a gente pense em matar o objeto que provoca isso, porque ele vai se defender. Então, a chance de que não ocorra nem homicídio nem suicídio diminui. Isso é uma brincadeira, evidentemente. Não? Mas, então, a fantasia da vingança, a fantasia da volta ao útero materno, há punições, há uma série de outras fantasias menores. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante para nós todos é que todo ato suicida é um pedido desesperado de ajuda. E nós não tratamos o suicídio. O suicídio não existe a doença suicídio. O suicídio é apenas um sintoma de uma série de coisas que foram acontecendo durante toda a vida do indivíduo. Então, o suicídio não é um problema. O suicídio é o problema na medida em que ele vai ter a vida. Mas quando um indivíduo fala em suicídio ou vai tentar suicídio, ou a família do suicídio, ele está nos dizendo: eu preciso de um outro ser humano que me ajude a pensar, a transformar, a simbolizar, a entrar em contato com esse sofrimento para que ele seja pensável e seja suportável. Então, com isso, eu acho que já deu para introduzir o tema, e vocês, eu espero que no livro isso abra espaço para vocês pensarem um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Roosevelt. Temos, só para terminar, o suicídio assistido também, que é outro problema muito importante. O suicídio assistido, por que nós vamos deixar uma pessoa que não tem a menor chance de viver sem um sofrimento insuportável, que ele vai morrer, por que ele não tem o direito de ter também, se ele estiver com a consciência preservada, né? Que ele não tem o direito também de que seus últimos desejos sejam ter um suicídio assistido. Isso é uma coisa moderna. Nós temos países que já têm isso, não? Holanda, Bélgica, alguns estados norte-americanos, e uma informação que talvez vocês não saibam, que já existe em alguns países o direito do doente mental pedir para que haja suicídio assistido. Um doente mental crônico. Então, isso levanta um problema ético imenso que nós estamos começando a enfrentar, vai chegar aqui, evidentemente, e nós já vamos nos preparando para isso, porque é um assunto muito difícil. Não? Roosevelt, obrigada. Eu estou aqui com mais 7 questões. Eu estou pensando em ler essas questões, dar 5 minutos para cada um, e aí, de novo, dou a palavra para você e a gente encerra. Tem uma pergunta da Cíntia, que pergunta para Maria Júlia. Eu gostaria que ela falasse mais sobre a impossibilidade de evitar o suicídio. Depois tem o Vitor Sete, que diz que é estudante de políticas públicas da UFABC. Queria saber qual a opinião sobre como o governo pode ajudar na prevenção e como o Brasil tem atuado
nesse sentido. Depois a Cíntia pergunta assim, o que vocês pensam sobre o Setembro Amarelo? Depois, Ana Pieracilli gostaria de ouvir sobre suicídio infantil. Ana Oliveira gostaria de ouvir algo desses mestres para mim e outros profissionais que perderam... Espera aí que me perdi aqui. Que perderam um paciente para o suicídio. Agora, por favor, não coloquem mais perguntas, porque senão nós não vamos dar conta. Vamos em frente. Estimado Roosevelt, parabéns, você é uma pessoa muito generosa. Gabriele, ouço muito a frase na internação de psiquiatria de quem quem tem sua história, às vezes 10, 20 tentativas, brinca com a possibilidade da morte. O que você pensa sobre isso? Pois tem parabéns de novo para o Roosevelt. Acho que vamos ficar por aqui. O suicídio pode... Geonatas Carvalho. O suicídio pode ser um desdobramento do niilismo existencial de nossa época, como mostrou Dostoiévski em O Sonho de um Homem Ridículo. Gente, acho que eu vou parar por aqui, porque são muitas questões. E depois eu vou pedir para o Diógenes te mandar as outras observações, Roosevelt, que tem muitos parabéns, como você bem merece. Então, vamos começar com a Maria Júlia, respondendo a pergunta que é direta para ela. Depois, vamos 5 minutos para cada um e encerramos com o Roosevelt. Tá bom? Maria Júlia, a palavra é sua. Por que você acha que não dá para... Não, o que acho que talvez eu não tenha sido clara, não dá para pensar que a gente pode evitar todo e qualquer processo de suicídio, tá? Claro que o nosso trabalho, a nossa intencionalidade como terapeutas ou como com cuidados psicológicos é de cuidar do sofrimento existencial, cuidar daquilo que está sendo pedido, né, através de um ato, transformar em palavras, e com isso, muito provavelmente, em muitos casos, a pessoa não vai mais realizar o ato suicida. Mas a gente não pode parar aí, porque o sofrimento pode ser que esteja presente ainda e que precisa continuar a ser cuidado. Então, eu quero arrumar essa questão. É claro, a gente está preocupado realmente em diminuir, em poder trabalhar com a questão do suicídio, mas a questão principal é o sofrimento. E se o sofrimento continua ali, é muito possível que as pessoas acabem realizando o ato suicida. O suicídio não é uma questão atual, o suicídio sempre existiu, em várias épocas e por várias circunstâncias, né? Então, é nesse sentido que eu quis falar. Não dá para evitar, porque, às vezes, há uma compreensão errônea, né, de que a gente pode evitar e debelar completamente o suicídio, e isso não acontece. E eu gostaria também de falar só algumas palavras, porque houve uma pergunta em relação aos profissionais que perdem pessoas por suicídio. Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que levar seriamente, porque a possibilidade que isso aconteça é grande, e também isso acaba levando a um processo de defesa de várias pessoas, de vários profissionais da área de saúde, de não querer trabalhar com suicídio pelo receio de perder o paciente, né? Então, eu acho que a gente tem que discutir essa questão, porque vamos lembrar só que o suicídio é uma ação de uma pessoa. Claro que tem fatores predisponentes, tem questões sociais, culturais e tal, mas para ser considerado como suicídio tem que ter o ato, né, que vai levar ao suicídio, e esse ato é realizado por uma pessoa que é a que realiza o ato suicida e a que morre, né?
porque se for outra pessoa que estiver na jogada, nós não estamos no campo do suicídio. Eu teria 2h30 para falar sobre isso, mas eu vou passar a palavra para os meus colegas, né, porque esse assunto ele é o mais desafiador da história da humanidade. Obrigada, Júlia. Foi bom o seu esclarecimento. Acho que agora ficou bem claro. Muito obrigada. Agora, quem quer falar? Leda, Neuri, depois a gente vai de novo para o Cassola. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o Setembro Amarelo. Nós lutamos tanto pelo Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo ficou chato, ficou dramático, ficou objeto da indústria da autoajuda, das igrejas salvacionistas, das empresas que, para serem modernas, abraçam a campanha do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo ficou chato. Ficou um mês inteiro sobre suicídio, 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 e falando bobagens, que o suicídio aumenta no mundo, que a maioria dos suicídios pode ser evitada, que o suicida sempre dá sinais. Quanta bobagem, aumentando a culpa daquelas pessoas que perderam alguém por suicídio. Se o suicida sempre dá sinal e eu não vi, então eu fui uma mãe incompetente mesmo, eu fui um pai incompetente mesmo. E o salvacionismo? Você tem que dominar os seus pensamentos suicidas. Meu Deus! Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Setembro Amarelo, porque ele ficou histérico e nós deixamos de pensar nas estratégias, naquilo que pode ser feito, o arroz com o feijão da saúde mental, do acesso, da detecção precoce de distúrbios mentais, né? E poder chegar a um centro de crise onde um adolescente é acolhido, onde uma pessoa rapidamente encontra a guarida. Então, em vez de tanto palavreado no Setembro Amarelo, nós tínhamos que discutir com mais maturidade o que nós podemos concretamente fazer em termos de saúde pública, como outros países já fizeram, para efetivamente diminuirmos uma parcela de mortes evitáveis. Uma parcela. Nós não vamos conseguir evitar todos os suicídios, nenhuma sociedade, em nenhum tempo histórico, conseguiu isso. Suicídio é um dilema humano, sempre houve, sempre vai haver. Obrigado de novo. Falta a palavra aí para a Ana. Obrigado, Ana. Obrigada, Neuri. Importante essa observação de como a publicidade pode trazer uma superficialidade a determinados gestos e movimentos que perde toda a natureza mais verdadeira, mais autêntica, né? Leda? Então, olha, as perguntas foram tantas e tão remetem a coisas, reflexões tão profundas, como disse a Maria Júlia, às vezes tem coisa para falar mais de 2 horas, né? Mas eu queria, então, pelo menos tocar numa questão, que é quando a gente perde um paciente, né, para o suicídio, como profissional da saúde, né, mas para reforçar a ideia assim, do quanto isso é difícil e que reforçar a ideia de que o colega possa buscar ajuda. Não é só o paciente que precisa de ajuda, nós, como profissionais, precisamos de ajuda, né? Eu acho isso muito importante, que você possa ter os canais onde você tem uma troca com confiança, né? Com parceria, porque é muito difícil lidar com isso. Existe desde da autoacusação superegóica, né? A acusação externa, tem famílias que também se mobilizam ferozmente contra os profissionais de saúde e põem sobre ele, né, uma carga pesadíssima de tudo aquilo que não pôde ser feito, não puderam elaborar, e às vezes até o acusam e vão para vias jurídicas, são ataques terríveis, né? Então tem um ataque que às vezes pode ser externo, mas independente desse, pode haver um ataque interno, em que a pessoa se vê muito comprometida na sua condição de trabalhar,
né? Então, nesse sentido, eu acho importante desobstruir canais para que possa haver troca, né? Aí você vê onde você está inserido e com quem você faria essa parceria, né? Mas eu acho que isso é fundamental, porque não vai ser só um luto que você tem que superar. Você pode estar comprometido a tal ponto que toda a sua clínica fica prejudicada, né? Tem alguns trabalhos muito interessantes, assim, apontando as reações e maneiras do profissional ir lidando com a questão. Teria muita coisa para discutir, mas o que eu iria sugerir, assim, profissionais de saúde, vocês também são gente, tanto quanto seus pacientes, né? Então, procurem ajuda também, procurem parceria, não tentem atravessar isso sozinho. Eu acho que a pior resolução é se fechar na solidão, né, desse gesto. É isso. Obrigada, Leda. É importante isso que você está falando. Eu acho que em qualquer tipo de trabalho, não só com pacientes suicidas, como é importante o profissional de saúde cuidar da própria mente, né? Com novas análises, com novas supervisões, ter contato com colegas, é um aspecto muito importante. Agora, vamos voltar a palavra para o Roosevelt. Não sei, antes do Roosevelt, se a Carmen quer trazer mais alguma observação. Obrigada, Carmen. Então, vamos voltar para o Roosevelt. Eu vou, então, seguir na sequência, reforçando o que a Leda falou, né? Nós trabalhamos, todos os profissionais de saúde mental também, mais talvez, num ambiente altamente poluído, né? Ambiente altamente tóxico. Nós somos treinados, inclusive, a diminuir a toxicidade, né, do outro, mas a poluição chega na gente. E ela tem que chegar, porque nós só conhecemos a poluição do outro quando nós estamos poluídos e nós temos elementos para trabalhar com a nossa poluição para ajudar o outro. Então, sempre que ocorre um suicídio numa instituição, a equipe deve procurar uma supervisão externa. Isso tem que ser básico, porque senão a equipe se digladia, as culpas, as projeções, as culpas, a responsabilidade, é porque fulano fez isso, porque o outro deixou de fazer aquilo. Então, acaba-se com a equipe e, evidentemente, as pessoas das equipes vão levar tudo isso para suas casas, para seus consultórios. Então, a poluição é como se fosse um vírus, né? Um paciente se mata, aquilo entra dentro da equipe, que entra dentro das famílias, que vai entrando dentro de tudo. Então, é uma epidemia, é nem uma pandemia. Né? Então, é importantíssimo. Nós que trabalhamos de uma forma mais individual, temos que ter sempre os colegas. Por isso que o psicanalista anda sempre em bando, né? Nós estamos sempre em grupos, em sociedades, em reuniões, estamos sempre conversando, porque nós precisamos do outro com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos dividir, e do outro que pode, o colega que não está envolvido, às vezes até um colega menos experiente, né? Para nós que somos mais velhos, a gente já pede ajuda de colegas mais jovens, né? Porque nós precisamos de alguém que nos ouça. Né? E a gente conversa, troca ideias. Alguns chamam isso de interconsulta, outros chamam de supervisão, né? Mas não precisa ser aquela supervisão formal, né? que a gente fala. É uma conversa e análise pessoal, evidentemente, porque quando nós perdemos um paciente por suicídio, vai remexer com toda a nossa... Nós vamos reviver todos os nossos conflitos de alguma forma. E, eventualmente, nós podemos precisar de uma outra pessoa que nos ajude a suportar isso melhor. O Setembro Amarelo. As professorinhas, coitadas, eu falo professorinhas carinhosamente porque elas são jovens, elas têm que dar trabalhos para os alunos no Setembro Amarelo. Só que elas não entendem, elas nunca foram treinadas, elas não sabem direito o que elas vão pedir para os alunos, o que eles vão discutir com os alunos.
Então, eu tenho uma situação muito engraçada, né, de um colega em que o filho, adolescente, tinha que fazer um trabalho sobre o suicídio do Setembro Amarelo. E o professor, a professora falou, vai na internet. E o que o jovem vai encontrar na internet? Vai encontrar sites como se matar, vai encontrar sites estimulando o suicídio, vai encontrar sites perversos, vai encontrar de tudo. Então, o menino vai aprender bastante sobre suicídio, inclusive como se matar. Então, o Setembro Amarelo, eu concordo com o Neuri, é uma ótima ideia, desde que nós tomamos muito cuidado para o uso que é feito disso. Como é a própria psicanálise, o uso que se faz da psicanálise, né? Hoje em dia, todo mundo é psicanalista, né? Até os pastores evangélicos têm uma formação psicanalítica de 2 semestres, e eles já formaram 3.000 psicanalistas. Então, nós estamos... O uso das coisas é muito mais perigoso. Isso também é autodestruição. Isso também é suicídio. Quando nós não pensamos e nos deixamos dominar por algo que não é pensamento, que é mentira, que é falsidade, que é fanatismo, nós estamos matando a nossa capacidade de pensar. Isso também é suicídio. Suicídios infantis. Suicídio infantil é um capítulo bem interessante, né? As crianças, elas também podem ter desde distúrbios bipolares, né? Existem famílias que têm transtornos psicóticos, até crianças altamente traumatizadas, né? Que acham que não vale a pena viver. As crianças muitas vezes morrem de desnutrição, morrem porque não vale a pena viver. Eu acho que o exemplo melhor de suicídio infantil é o hospitalismo. O hospitalismo é um quadro que foi descrito por Spitz, em que ele observava que as crianças internadas, isso na década de 50, 40, 50, as crianças eram internadas por alguma doença, e a doença física em si não era mais importante, as crianças iam definhando, desnutridas e acabavam morrendo. E qual foi a luz se acendeu quando perceberam que o que faltava para a criança era contato físico, eram as mães, eram as equipes, era o carinho, era a capacidade de conter, a capacidade de transformar aqueles terrores em alguma coisa simbólica. Isso que nós fazemos como psicanalistas, né? Então, crianças às vezes podem se jogar à frente do carro, se atirar de algum lugar, só que isso tudo é muito perigoso por causa da maldita culpa. Acho que culpa é uma palavra que nós deveríamos tentar eliminar, porque a culpa mais nos atrapalha do que nos ajuda a pensar. Quando nós estamos culpados, nós, em vez de pensar, nós vamos nos punir, ou vamos procurar responsáveis. E, na verdade, o que nós temos é que aprender com a experiência. É muito perigoso você dizer que a criança se jogou da janela porque não tinha uma mãe adequada. Isso é um crime. Isso é terrível. Porque crianças se jogam da janela pela mãe mais adequada que exista. Elas caem da janela. E essa história de culpar, eu vou insistir. Quando alguém se mata, a primeira ideia é quem é o culpado. Quem é o culpado? Foi o marido, foi a esposa, foi o pai, foi o filho, né? Em última instância, a sociedade. Não é por aí. Não é por aí. Existem infinitos fatores que interagem de uma forma extremamente complexa. E nós não vamos resolver nada descobrindo os culpados. Os culpados é um monte da complexidade de fatores. Eu estou insistindo nisso porque eu já vi muita gente sofrendo, profissionais de saúde, né, que perderam pacientes, familiares. O familiar, eu aconselho, né, que quando a gente perde alguém por suicídio, infelizmente, eu já perdi, todos nós já perdemos, né, chamemos a família, vamos conversar com a família.
Uma das experiências mais lindas que eu tive foi justamente essa, quando eu chamei a família de um paciente suicídio. Eu estava aterrorizado, porque eu imaginei que a família poderia acabar comigo. Né? Mas eu consegui que a família me contivesse e eu contivesse a família. E aí nós falamos sobre medo, sobre culpa, sobre toda a história. Era um paciente psicótico, grave, esquizofrênico, sobre todas as culpas, sobre tudo que eles já tinham passado, sobre tudo que eu tinha passado, que evidentemente eu não contei, mas eu pude refazer tudo isso, né? De poder ir no enterro, no velório do paciente. Essa foi uma experiência que eu tive. Eu vou contar para vocês. Eu estava com a mãe de um lado e o pai do outro, os três dados, com os braços dados. Defesa maníaca? Sim, tinha um pouco de defesa maníaca. Eu, aliás, cá entre nós, eu adoro defesas maníacas, desde que não sejam exageradas, porque às vezes a gente precisa negar, precisa se suportar aquela dor. Né? É claro que a minha experiência é pontual, e existem outras situações em que a coisa é muito mais complicada, é difícil, e às vezes a gente precisa até da ajuda de algum colega que possa... Bom, o que eu estou falando é da culpa, por favor. Culpa não ajuda ninguém. O que ajuda é a gente pensar o que é que fez com que aquilo acontecesse e, eventualmente, os erros que a gente possa ter cometido, porque nós todos somos limitados. Mas nenhum de nós cometeu nenhum erro propositalmente. Nenhum pai, nenhuma mãe, propositalmente, cometeu algum erro que matasse esse filho. A não ser em situações de perversidade, em situações de extremas, em que aí são situações criminosas. Não? Então, eu acho que um pouco de tolerância, de compreensão frente a situações trágicas, um pouco não, totalmente, hospitalidade, sem culpa, sem conselhos, mas acolhimento. A última pergunta, não, a última não, é que há tantas, né? Eu vou falar um pouquinho, há uma pergunta provocativa, né? O que o governo faz? Né? O governo, ele nos representa. Não? Então, o governo ele tem que ter políticas de saúde, e as políticas de saúde, elas são para promover a saúde, promover a vida digna, dar condições de vida, de nutrição, de oportunidades, de trabalho, de realização pessoal. Os nossos governos têm que fazer isso. Nós escolhemos nossos governantes para isso. Se eles fazem isso, se eles não fazem isso, aí vai depender de uma série de fatores que tem a ver com o governo e tem a ver com a nossa percepção em relação a isso. Programas específicos para suicídio, acho que o Neuri pode até nos falar melhor, que ele tem mais experiência, depois eu passo a bola para ele, mas uma das coisas mais importantes o Neuri já tocou. Acesso rápido a socorro. Acesso rápido a sofrimento, a qualquer tipo de sofrimento, físico, mental ou social. Não adianta você ter uma crise de ansiedade ou uma ideia suicida e você marcar uma consulta para daí 4 meses. Ou chegar num pronto-socorro em que você vai ficar 8 horas na fila e você vai ser atendido em 5 minutos. Então, este é um primeiro ponto e eu acho que por aí a gente já vê quanta coisa pode, tem, deve ser feita. Mas eu vou passar para o Neuri um pouquinho sobre esses aspectos da política que ele está mais familiarizado, ele até assessorou os órgãos governamentais, né, Neuri? Bom, Neuri, eu passo a palavra para você, mas como a gente já está muito adiantado na hora, em seguida a gente vai ter que encerrar. Neuri, a palavra é sua. Para resumir, tem havido algumas iniciativas pontuais e de tempo em tempo do Ministério da Saúde, reconhecendo a importância, sob o ponto de vista populacional,
desse número enorme de pessoas que se matam. Mas não há dúvida que suicídio é o resultado trágico de uma série de problemas. Na verdade, o Ministério da Saúde do Brasil é uma grande descoordenação. Eles não conseguem se coordenar. Uma pena, porque o Brasil já foi exemplo mundial em várias campanhas de saúde pública, como câncer de mama, tabagismo, né? Programa Nacional de Imunização, mas o Ministério da Saúde transformou-se numa grande desorganização. E já há muito tempo tenta-se fazer um plano nacional de prevenção de suicídio e isso não acontece. Nós temos uma publicação de estratégias de suicídio de 2006, eu ajudei na elaboração dessas estratégias. Mas eu me afastei também de assessoria do governo federal. Eu me desanimei. Já faz uns 7, 8 anos que eu estou fora, porque é muito difícil, é muito difícil. Às vezes eles querem o empréstimo do nosso nome, da nossa representação, para fazer o que eles querem. Então, eu estou fora e temos que esperar por tempos melhores e lutarmos por tempos melhores. Obrigada, Neuri. Bom terminarmos assim, com esperança de melhores tempos. Roosevelt, parabéns de novo para você pelo livro. Eu agradeço a todos que participaram da mesa, Maria Júlia, Neuri, Leda, Carmen, e agradeço a todos vocês e a cada um de vocês pela presença que tiveram aqui hoje. Desejo uma boa noite e esperança, como o Neuri falou, de melhores tempos. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, Boa noite parabéns. a todos.